Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Chegando aqui para fazer a live com vocês hoje, sobre perguntas e respostas. Eu e a Carlinha, a gente viu que tinha bastante gente com algumas dúvidas muito frequentes no nosso consultório. Opa! E daí a gente entrou para fazer essa live onde a gente vai responder para vocês as perguntas. A gente recebeu bastante dúvidas hoje, então legal. Obrigada pela participação de vocês. Quem sabe a dúvida de vocês não é a dúvida de alguma outra mãe, então a gente aproveita para responder agora. Carlinha já entrou? Bora começar. Ela tá guardando para aceitar e daí a gente já vê ela que tá. Oi, Carlinha! Oi, Cris, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo jóia. Chegando em cima da hora aqui. Da hora, né? Hoje o dia foi de bastante atendimento online e às vezes a gente acha que a gente tá muito no presencial, né? Que a gente não sabe o quanto no online a gente acaba falando, né? Mas a gente tá se reinventando, né? Exatamente. Porque é tão difícil atender online, né, Cris? É muito difícil. Oi, Vivi, nossa, que linda você tá aí. A Vivi, ela é lá de Assunção. Ela foi minha paciente aqui e ela já tá lá e ela acabou de entrar aqui. Ai, que gostoso, que bom, que bom. E aí, Carlinha, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem. O meu hoje a gente recebeu... Tá ótimo, tá ótimo, tô te vendo bem. Ficou um pouquinho mais baixo, acho que alguma coisa tampou o fone da outra vez. Às vezes o cabelo... Você tá me ouvindo bem também? Tá bom? Tô. Tá bem? Tá me vendo bem? Tá, tudo certo. Tem uma iluminação aí, você precisa me dar essas dicas. Não vale. Aqui, né? Uma luzinha aqui para ressaltar, né? Alguma coisa. Eu nesse cabelo de quarentena, sem a luz, não tá dando certo. Sabe qual é o problema? É assim, ó, você vai atender as pacientes online, não dá para ficar... Olha, eu tô toda queimada, minha mão tá queimada, olha. Quarentena, você vai pra cozinha, filha. Não tô acostumada a ficar na cozinha, né? Aí você vai lá, ó, se queima inteira. Aí você fala, bom, vou atender minhas pacientes, preciso estar bonitinha, né? Então, aí a gente produz aqui algumas coisas. Tô vendo, hoje é uma segunda ou terceira vez que eu faço online, então, nossa, quando a gente se vê, né? Eu falei pra minha paciente, eu falei, gente, jura que eu sou tão descabelada assim, pessoalmente? Ela deu risada, que ela tava toda em casa, toda bagunçada. Ela falou assim, você eu não sei, mas eu tô. Eu falei, então tá jóia, então tamo junto. Isso aí, isso aí. Carlinha, acho que você que acabou ficando mais na parte do gerenciamento aí das perguntas, isso. Que foi você que teve pelo seu perfil também algumas dúvidas, né? Então, acho que eu vou pedir para você dar uma gerenciada, então, aí nessa questão Então, vamos lá. A gente recebeu bastante perguntas, e perguntas, assim, achei bem, bem legais, bem pertinentes, inclusive, né? Uma pergunta que nunca ninguém me fez foi a respeito de piercing. Piercing mamilar, né? E piercing na região do umbigo, ali da circunferência umbilical. E ela, deixa eu achar aqui, ela colocou assim, ó, tenho piercing no mamilo e estou com 18 semanas de gestação. Devo retirar? Tá, já. Então, essa é uma dúvida que eu achei bem, bem legal, né? Porque nunca ninguém perguntou a respeito disso, né? Normalmente, as pessoas, quando engravidam, elas tiram. Mas tem pessoas que não são instruídas a tirar, né? Exatamente. Então, eu achei pertinente. Se você for pensar, o piercing que ele é colocado na região mamilar, o que acontece? O fato de colocar o piercing, ele pode agredir um pouquinho a questão dos ductos lactíferos. E daí, de repente, é como quando a mãe faz uma redução de mama, onde ele
corta os ductos lactíferos para reduzir o tecido mamilar e daí você costura. E daí você não tem como saber se a inserção do ducto no buraquinho no mamilo, se ela acabou sendo preservada ou não. Então, se foi seccionado ou não, né? Exatamente. Então, eu acho que realmente a presença do piercing, mesmo que ela retire agora, isso pode ser um fator que contribua para uma dificuldade de amamentação maior lá na frente, porque depois que você tira o piercing, você não tem como ter certeza que o tecido vai cicatrizar no caninho perfeito para não representar nenhum grau de obstrução, né? Exatamente. Para ter gestão desse leite. Exato. E uma questão também, Cris, em relação a isso, a mama ela vai se transformando, né, no decorrer aí da gestação, e esse tecido também vai a mama, né? Vai aumentando, a mama vai aumentando, né, no decorrer da gestação, ela vai aumentando, ela vai sofrendo transformações, e a pele, ela também vai esticando, né? Porque a mama aumenta de volume, né? O tecido glandular mamário começa a aumentar de volume, né? Para já preparar essa mama por conta da amamentação. Então, o piercing também ali, ele pode fazer uma lesão de mamilo. Exatamente. Né? Pode mesmo. E às vezes o piercing, ele pode ficar pequeno, né? Porque daí a pele vai fazendo isso, ele vai ficando menorzinho. Então, acho que pode ser uma porta de entrada para infecção. O período que você está grávida não é o momento legal de você ter qualquer tipo de infecção. Pode induzir parto prematuro, pode ter outras consequências. Então, realmente, acho que é bom retirar, manter a higienização. E aí a gente vai ver o que isso vai trazer de consequência depois na fase de amamentação. Né? Exatamente. Perfeito. Muito boa. Também nunca peguei uma paciente muito boa que tenha piercing. Exato. Eu achei bem legal. Vamos ver aqui a outra pergunta. São muitas. Carlinha, tem uma pessoa que fez uma pergunta e ela está aqui na live. Que foi a pergunta que foi feita no nosso perfil, a Karina. Ela perguntou. Eu acho que ela perguntou alguma coisa em relação ao uso de laser. Eu não sei se você tem... Isso, quando você tem lesão, né? A pergunta dela foi a lesão de uma fissura, né, no mamilo, por conta de uma pega errada, acredito eu aí, né? O que ela deve fazer, né? O que fazer quando eu tenho uma fissura mamilar confusa, ela colocou. Né? Então, essa lesão aí infectou, né, na verdade. Né? Já tem aí uma secreção de pus. Então, é assim, o tratamento para fissuras mamilares, na verdade, posso só falar uma coisa, Carlinha? Só falar uma coisinha antes, Carlinha. Gente, claro, fica à vontade, fissuras, machucados, curativos, não se enganem, tá bom? O médico não vai ser a melhor pessoa para falar com vocês, tá? Quem cuida de feridas e fissuras... Carlinha, tá bom? Então, assim, o profissional da enfermagem sempre vai ser o mais indicado para ajustar a questão de lesões, tá bom? Só porque tem essa questão de... que eu sempre falo dessa questão de o atendimento multidisciplinar. Então, o que a Carlinha sempre fala, tem uma nurse para chamar de sua, tá? Porque é nesse momento que você vai precisar dela. Fiz o seu jabá, sem dúvida. Mas é com propriedade, é isso mesmo. É verdade. Na verdade, quando as mulheres têm uma fissura mamilar, é porque houve aí alguma intercorrência no sentido da amamentação, no sentido da pega desse bebê quando ele vai ao seio materno. Então, ele está pegando errado por vários fatores. Eu não sei aí o que aconteceu para ela ter essa fissura, né? Mas, normalmente, acontece a fissura por uma pega errada. E, muitas vezes, a pega, o bebê até tenta pegar bonitinho, mas a mama está muito cheia, o tecido às vezes estica, o bebê coloca a boquinha ali, escorrega, para na parte mamilar, porque o bebê, quando ele vem para o peito mamar, ele tem que fazer a pega do conjunto da obra, né? Como eu falo. Abrir a boca bem grandinha, bem grandona,
para que ele faça uma pega efetiva, boquinha de peixe e tal. E com certeza aí o tratamento para isso não existe nenhuma pomada que faça cicatrização ali, né? As lanolinas que as mulheres normalmente passam e acham que vão melhorar aquela questão, a questão da cicatrização. A pomada, ela atua como um analgésico, ele dá, porque a mulher fica com aquela sensação de desconforto, né? Daquela coisa de dolorido, então a pomada ajuda, mas a pomada é muito gordurosa, então elas passam muito ali, e aí o bebê põe a boca, continua escorregando, continua o problema, né, fazendo a pega errada. Então, o que a gente pode fazer aí, que é muito eficiente em 24, dependendo do tamanho da fissura, né, desse tecido que está machucado, em 24, em 48 ou até 72 horas. Na verdade, a laser terapia para fissuras mamilares, elas precisam ser avaliadas. Não existe laser terapia para prevenção de fissuras, gente, não existe. Vou falar aqui porque tem muita mãe, infelizmente, sendo enganada por alguns profissionais aí, e eu acho que é pertinente a gente falar. Tem alguns influenciadores que fazem também, né, Carlinha? E daí a gente acha que eles estão fazendo certo, né? Exatamente. Não existe laser terapia para prevenção. A prevenção é informação, é você saber como é que esse bebê vem para o peito, como você tem que manejar essa mama para que ela esteja adequado, aquele ambiente esteja pertinente, bonitinho, para que o bebê venha e faça a pega correta para não te machucar. Essa é a prevenção. E como é que eu previno? Amamentando corretamente. E depois de instalada a fissura, o laser eu falo que é a varinha de condão da enfermeira. A luz é maravilhosa, é uma luz e cicatriza muito rapidamente, mas com a correção da pega. Porque não adianta nada a gente fazer um laser sem corrigir o problema, né? Você corrige o sintoma, mas não corrige a causa se você fizer só o laser. Então, Carlinha, aí respondendo... Tá. Algumas coisas que são frequentes de perguntarem. Chá de camomila nessa mama que tem fissura, ajuda? Atrapalha? Olha, eu já fazendo as perguntas também, mas é porque é frequente, tá? Por isso que eu tô... Não, ajuda sim. A camomila, o ambiente areolo-mamilar, ele fica úmido, né? Então, você pode usar sim os sachêzinhos de camomila, porque a camomila ela é anti-inflamatória, ela não vai cicatrizar, mas ela vai ajudar aquela sensação que a mulher tem de desconforto ali. Porque imagina, é um tecido super sensível e de 2 em 2, de 3 em 3 horas tem um bebê ali fazendo uma sucção, uma pressão negativa forte, porque a boca do bebê, quando ele suga firme, ele suga super bem. Então, ela fica com aquela sensação de desconforto. Então, a camomila, o sachêzinho de camomila é pertinente. Só que você não vai colocar a camomila nem quente, o sachêzinho, nem quente, nem gelado. Temperatura ambiente. Tá? Porque se você coloca quente, você faz vasodilatação, aí pode ter outros problemas. E se você põe gelado, né, também faz vasoconstrição, e aí você pode ter obstrução de ductos e tudo mais. Então, é em temperatura ambiente. E também, uma dica, colocou, não é para fechar com o sutiã. Você deu de mamar, tá desconfortável, coloca um sachêzinho em cada mama, né, em cada parte ali, e fica uns 15 minutinhos, sem o sutiã fechando, deixa ali. Ficou, jogou fora, aí vai estar mais sequinho, põe o sutiã e tá tudo certo. Perfeito. E as cascas de banana, mamão e outras crendices que se... Nada. Você sabe que eu estava pensando, falar em crendices, hoje à tarde eu estava pensando, porque vieram umas perguntas que não eram pertinentes aqui, de uma paciente falando que ela estava colocando justamente casca de banana, estava colocando abacate, né? E eu falei, pelo amor de Deus, e ela estava com fissuras. Eu falei assim, então, isso é uma porta de entrada para você ter uma mastite infecciosa, né? Exato.
Então, não se põe, antes de sair lendo na internet o que é bom ou não, consulte um profissional que vai te direcionar. Né? O laser é eficiente. Se você não tiver na sua região o laser para ser aplicado, o profissional vai te direcionar como é que você pode fazer sem o laser. Mas não coloquem casca de banana, não coloquem abacate. Tem uma outra coisa que uma vez me falaram, lanolina. Sabe aquela, não é lanolina, que passa no cabelo? Babosa. Babosa. Uhum. Babosa. A babosa, ela é cicatrizante também, mas não é o caso ali. Né? Por quê? Porque você vai retirar de uma planta, vai colocar ali, você não sabe se tem bichinho ali, porque você está tirando uma planta e colocando numa região onde tem fissura, né? Tem escoriação. Então você pode ter um problema mais sério aí. E o cuidado de higiene com essa fissura, o que faz? Água e sabão só? Mas nada? Água e sabão. Nada de água e sabão. Clorex, nada de outros tipos de... Porque essa pergunta a mãe falou que já estava com pus, né, na região de fissura. Então, para higienização, só água e sabão. Água e sabão. E aí, se você tiver alguém na sua região que possa fazer o laser, é bem pertinente. Agora, que nem o pus. Às vezes, fica de uma forma, não é que é o pus, porque o pus ele purga, ele vai purgando, né? Ele vai saindo dali. Às vezes não é nem isso, às vezes faz uma fibrina ali por conta da própria cicatrização, porque o corpo é sábio, ele vai reagindo, né? Então forma uma coisinha que parece pus, mas não é. E às vezes é uma fibrinazinha que tem ali no mamilo, né? Perfeito, ótimo. Água e sabão sempre, gente. Não vai passar o cogel, hein? Pelo amor de Deus. Porque a gente está falando tanto no corona, né? Que é parecido, dessa vez não, né? Então tá joia. Ó, aqui a Carol entrou. Imagina, Karina, se precisar de alguma outra dúvida, vai mandando pra gente. A Carol pediu vai mandando, Karina. Uma questão falando sobre candidíase e eu sei que tem uma pergunta também relacionada ao tema, também né, tem. Carinha? Vamos tem. Vamos lá. Deixa eu estar aqui para falar direitinho a pergunta dela. No seio é candidíase. O que posso fazer? Então é assim, a candidíase, é claro que a enfermeira vai olhar e vai saber que aquilo é candidíase. Mas o diagnóstico de candidíase mamária é médico. Eu não posso chegar lá e falar assim, ó, o meu diagnóstico é candidíase. É claro que a gente olhando, a gente sabe. Então, provavelmente, o seu médico vai te medicar, né, com algum antifúngico aí, via oral, ou às vezes até tópico, né? Uhum. O pediatra vai medicar o bebê, porque faz a infecção cruzada, a contaminação cruzada, né? Porque passa para o bebê. E a gente sabe também que, fora o que o médico vai te passar, a gente pode fazer o tratamento de PDT com o laser. O que é isso? Através de um corante azul, que chama-se azul de metileno, e a gente insere a luz vermelha do laser sobre aquela região que tem a cândida, o fungo ele morre por conta do azul, do vermelho inserido no azul. Muitas vezes, dependendo de como está essa região, às vezes até 2, 3 sessões é necessária, né? Porque, na verdade, quando elas percebem, já está num estágio mais avançado, já contaminou a boca do bebê, é muito difícil ter o diagnóstico, porque o diagnóstico da cândida, normalmente os sintomas dela, a mulher tem coceira, ela tem umas fisgadas, então ela não sabe identificar o que é aquilo. Ela acha que é a própria descida do leite, né? Exatamente. Então é muito para ela, e mesmo para nós, às vezes a gente olha e fala assim, se não está num estágio já um pouco mais avançado, a gente olha e às vezes também é mais difícil da gente mesmo fazer o diagnóstico. Então o diagnóstico de cândida é um diagnóstico médico. É claro que as enfermeiras sabem, porque isso é a nossa vivência, é o nosso dia a dia. Mas a gente vai te orientar, ligar para o seu médico e ele vai
entrar aí com a medicação. Eu nem vou dar nomes aqui, porque não é o caso. Mas o que eu posso fazer, a enfermeira pode fazer, é o PDT com azul de metileno, que é um corante. A gente cora com esse corante a região e insere com laser a luz vermelha ali para poder matar esse fungo. No bebê a gente não faz. Por quê? Porque normalmente os pediatras não gostam, porque a gente não sabe o quanto esse bebê pode ser alérgico ou não. E a mucosa oral do bebê, a absorção é muito rápida, né, em mucosa as coisas. Então, a gente não sabe se o azul de metileno pode causar aí uma alergia nesse bebê, enfim. Então, os pediatras não gostam e a gente, sem autorização, também não faz. E assim, mesmo com autorização, eu não faço, porque a gente não sabe, o bebê é muito pequenininho, né? Tem pediatras que até falam, não, pode fazer, eu autorizo, mas eu, quanto enfermeira, eu não faço. Porque a gente não sabe o que pode acontecer, tá? Perfeito. E aí, o diagnóstico do pediatra, e ele faz a condução disso, porque tem que tratar os dois juntos, senão não adianta. Carlinha, se você acha que uma lesão lá está duvidosa, você não sabe se realmente é candidíase, fica aquela dúvida, você fazer o protocolo, por exemplo, numa pele que você achou que era e não é, uma pele sã, existe algum problema, algum risco? Se você vai só pela clínica da paciente, fala, nossa, tá ardendo demais na hora que o bebê mama, eu tô sentindo muita fisgada, e daí fica naquela lesão que você fala, poxa, não parece ainda que mas a clínica tá muito evidente. Não. É igual o laser profilático, entendeu? Porque daí você estaria fazendo tipo um protocolo meio profilático, numa suspeita, mas Sim, você acha que é interessante? Na verdade, o que eu faço? Porque quando você fica na dúvida, né, do diagnóstico, é porque ele é muito discreto, Cris. Então, Exato. O que eu faço para a gente ter uma certeza que é ou não? Eu peço para ela não comer açúcar, doces, né, e farinha branca. Por quê? Porque isso é combustível para o fungo. Tá, entendeu? Perfeito. E aí eu falo para ela, ó, vamos fazer um teste? Né? Porque eu estou na dúvida, então entre hoje e amanhã você vai conversar com o seu médico, então vamos fazer um teste. Eu não vou inserir o tratamento porque eu também estou na dúvida aqui. Então vamos, combustível para este bichinho é farinha branca e açúcar. Você consome? Ah, eu consumo, tal. Claro, não muito, mas consumo. Então eu falo, zera isso, vamos ver. E é muito engraçado, porque você vê que já dá uma... Claro, não cura, né? Porque você precisa de um antifúngico e tudo mais. Mas dá uma diminuída no sintoma, inclusive. O sintoma, aquela coisa que ela fala de que fisga, que é uma sensação horrível da Cândida, né? Eu não tive, eu não sei como é. Eu sei pelos relatos, né? Uhum. Mas elas falam que é uma fisgada horrível, parece que está pinicando o teu seio todo. Perfeito. E a questão que a Carol perguntou aqui em relação à prevenção, Carlinha, que a gente falou mais do tratamento, e aí a prevenção, eu sei que você adora, né? Evitar o uso da concha. Então, acho que esse é o principal fator, né, Carlinha? A Cândida pode ser evitada com a concha no lixo. Mais ou menos isso. Por incrível que pareça, gente, é assim. Eu gosto de falar porque as maternidades colocam isso na lista, né, de coisas que a mãe precisa levar para a maternidade. É a lista de enxoval, né? Tem muita lista de enxoval que tem concha. Exatamente. E a internet, gente, eu falo que a internet cabe qualquer coisa. Se a internet, Google, né, Dr. Google fosse bom, não ia existir a doutora Cris, não ia existir a enfermeira Carla, não existe advogado, não existe ninguém. Então, vamos procurar um profissional e perguntar. Entre em artigo científico para ler o que faz. Porque isso, gente, não é da minha cabeça, né? As pessoas falam, a Carla é contra a concha. Eu sou contra a concha porque eu constatei por um estudo científico. Então, tinha lá um estudo científico e eu comecei a perceber que as minhas pacientes usavam e que realmente acontecia aquilo.
né? E, gente, é uma contaminação cruzada. Se vocês vissem como é que fica a boca do bebê, é uma judiação, não é, Cris? Com certeza. Ele não consegue. Aquele sapinho, né, que eles falam que e daí acaba na boca. Coloniza todo o trato gastrointestinal do bebê, e daí esse fungo sai pelas fezes, e daí os bebês fazem aquelas assaduras medonhas também. Exatamente. Então, uma única coisa fazendo um monte de sintoma, né? Exatamente. A Carol antenada aqui, né? Ela sabe as novidades. Então, tá bem popular, principalmente nos grupos de WhatsApp, de médicas e tudo mais, a questão da concha de prata, Carlinha. Parece que é uma concha que é a primeira que foi lançada ela na Alemanha. Eu não sei, acho que a Carol pode até dar uma ajuda aqui pra gente, porque eu não sei se já tem a venda aqui no Brasil ou se... eu não conheço. Eu não conheço. Mas assim, se é um dispositivo que, seja ele de prata, de ouro, de plástico, seja ele como for, e ele abafar aquele ambiente que é úmido, não importa o material, entendeu? O problema é você abafar o local. O local, a mama fica úmida, é um local que está úmido. Por quê? Porque o leite está ali, né? Está saindo. Então, a concha de plástico que a gente tem aqui tem a falsa promessa de formar mamilo. Quem forma mamilo é a boca da criança, porque o bebê não mama mamilo, né? Ele mama o conjunto da obra, como a gente sempre fala aqui. Ah, mas Carla, aquele mamilo que é muito invertido. Mesmo aquele mamilo que é muito invertido, a concha não vai fazer milagre, gente. Quem vai suar a camisa para fazer esse bebê pegar a parte areolar e mamar e fazer ele aprender, somos nós, enfermeiras, né? As consultoras, as enfermeiras, que vão lá e colocar essa criança e ensinar essa mãe a ofertar e essa criança a mamar. Então, concha é só dor de cabeça, seja para a mãe ou seja para o bebê. Como a Cris acabou de descrever aí, coloniza todo o trato gastrointestinal, faz aquelas assaduras horrorosas, que aí vocês chamam a gente para fazer laser nas assaduras também, né? Eficiente também. Mas para que deixar essa criança sofrer? E a família, né? Porque a mãe vendo aquilo, ela também fica desesperada. E aí ela ficando desesperada, o que acontece, Cris? A produção baixa. Não tem jeito. Então, percebe que é um efeito cascata? Então, eu não sei, a concha de prata, para mim, eu não conheço como ela é feita, mas eu esteja na mesma toada aí, né, de querer fazer mamilo, de proteção ali por conta de lei. Na verdade, a prata parece que ela tem isso a medicina integrativa fala bastante em relação ao poder cicatrizante e antifúngico, antibacteriano da prata. A prata coloidal realmente é uma mina de imunidade, ela é muito boa. Então, e o berço da medicina integrativa é a Alemanha. Então, eu não duvido que eles tenham realmente desenvolvido um dispositivo que venha para resolver. Eu só acho que a gente precisa, o produto precisa chegar aqui no Brasil. Chegar aqui para a gente testar. Isso, exatamente. Para a gente entender, porque provavelmente não é você usar o dia inteiro, devem ter protocolos para que você use a concha de prata de uma forma correta. Exatamente, porque o abafar é o abafar. Então, deve ser alguma coisa temporária que você, sei lá, 10 minutos a cada 3 horas, enfim, não sei, estou inventando aqui, mas provavelmente eles devem ter um protocolo. Um protocolo para ser usado, né? Realmente. Na verdade, a Carol, ela já tinha me feito essa pergunta antes, e eu acabei te devendo essa resposta, cara. Eu vou pesquisar, eu também vou pesquisar, vou atrás. Exato, não é uma coisa muito comum da gente ver. Então, pode deixar, mas em princípio a concha que a gente tem aqui é a mais usuais, aí não com certeza, né? Bora para a próxima pergunta. Inclusive, deixa eu só fazer um adendo aqui, eu sei que tem um monte de pergunta, mas é rápida. Tem uma pessoa que falou para mim, escuta, quando você chega na casa de uma pessoa, de uma paciente,
e ela está usando a concha, ela comprou a concha, aquela concha mais cara, porque existem várias conchas, né? Todas, para mim, são porcaria. A mais cara, a mais barata, enfim, a função é a mesma. Você fala para essa paciente que a concha é ruim, eu falei, claro, gente, eu vou deixar minha paciente se expor e ter um problema. Eu vou falar, claro, que eu vou falar delicadamente, que eu vou sugerir que ela não utilize, o corpo é dela, né? Eu não posso virar para ela e falar assim, não, ó, pega aí agora, joga no lixo e você não vai mais usar. Não, tudo existe uma forma de abordagem, como você aborda, né? Explica, como você explica o porquê, olha, isso daqui, né? Tem um estudo que mostra assim, assim, assim. E aí, quando você fala o que vai acontecer com o bebê, aí ela fala, não vou usar mais. Exatamente. Entendeu? Talvez até por ela usasse, mas se o filho dela vai se prejudicar, ela já deixa de lado, entendeu? Perfeito. Então era isso, era só para complementar. Além da concha, alguma outra forma de prevenção? Acho que não, né, Carlinha? Acho que de repente deixar o arelo e o mamilo um pouquinho mais arejado, né? Usar um sutiã que dê uma sustentação. O que muitas mães falam para mim, é o sol. O sol ajuda no sentido de dar resistência no tecido. Ele não inibe, ele não previne. Caiu-se por terra já, né? Tem estudos que falam que o sol não faz prevenção para não ter uma fissura mamilar aí. E o que ele ajuda é fazer com que esse ambiente que é úmido, ele fique mais sequinho, né? Então, se você tiver uma fissura, uma escoriação, então o sol ajuda nesse sentido. E ele dá uma certa resistência. Como a gente vai na praia e a nossa pele fica bronzeada, a pele não fica mais grossa, é exatamente o que acontece. Agora, a pele pode estar grossa, o bebê vir mamar, fazer uma pega errada, e ele vai abrir do mesmo jeito, entendeu? Então, o que previne é a informação e é a pega correta, né? É você manejar essa mama, deixar essa mama, esse ambiente elástico, né? Flexível, para que ele venha e consiga fazer a sucção efetiva. Então, o que previne a fissura é a pega certa, né? Então, o chá de camomila ajuda? Ajuda. O sol ajuda? Ajuda. Ajuda, mas ele não previne a camomila no sentido de você fechar esse tecido. E o sol de não abrir o tecido. Então, ele ajuda, mas ele não previne. Tá bom, perfeito. Bora lá que a gente vai responder 2 perguntas em 1 hora, Carlinha, que a gente é dessas. Então. Tem mais aí ou eu posso seguir aqui? Não, pode seguir aqui, pode seguir. Eu vou colocar meu outro óculos, porque eu sou cega, entendeu? Eu preciso de óculos. Tem uma pergunta interessante aqui. Estou gestante 12 semanas. Meu segundo filho. Na minha primeira gestação, eu não tive leite. Nessa também não terei? Achei legal essa pergunta. Ótimo. Então, você vê essa preocupação, né? Então é assim, gente. Cada situação, uma situação. Se na primeira você não teve leite, é porque eu não sei o que aconteceu com essa pessoa. A pergunta, por trás dessa pergunta, pode ter um monte de outras coisas. Então, eu vou aqui fosforilar, né, o que pode acontecer. Então, assim, de repente é uma criança prematura que foi para uma UTI neonatal, cuidados, ou ela teve alguma intercorrência que teve que ficar afastada desse bebê, ou ela teve um problema muito grande, um estresse muito grande, né, que houve uma baixa de produção importante aí, e aí o bebê não estava ganhando peso, o pediatra inseriu o complemento. E aí é uma bola de neve, né? Então isso não significa apoio, né, Carlinha? A rede de apoio não estava adequada. Às exatamente. vezes ela não teve a assistência mais adequada, porque mais adequada. Tem pessoas mais pró-aleitamentos, outras são menos pró-aleitamento, então tem várias coisas que podem ter influenciado. Então, percebe? São várias questões aí. Então, você não amamentou por alguma questão, que eu não sei qual é, né? Cabe aí uma anamnese, cabe aí um monte de perguntas.
né, para eu identificar o porquê que você não amamentou. E nessa sua segunda gestação, isso com certeza não irá acontecer, né? No sentido de, eu não sei o que aconteceu com você, mas se você tiver informação, se você preparar, tiver noção do que pode acontecer na amamentação, a transformação no seu corpo, porque não existe preparo de mama, existe preparo de empoderamento de informação, né, para você saber o que você vai encontrar lá na frente e minimizar as questões para que esse aleitamento materno seja lá para frente mais efetivo, mais prazeroso. Nenhuma mãe passa sem percalços na amamentação, né? Eu digo que a mulher, quando ela está grávida, ela é o M de mulher que se transforma no M de mãe, né? Então, percebe uma transformação não só do nosso corpo, é uma transformação emocional também, né? São coisas juntas. E a rede de apoio também tem que fazer parte de tudo isso. Então, nas minhas consultas de gestante, eu falo para as minhas pacientes, traz tua mãe, traz seu marido, traz a avó, traz a tia, quem vai ser a sua rede de apoio? Quem é esse pessoal que vai estar te ajudando, né? Porque é importante todo mundo falar a mesma linguagem, né? Não adianta nada, ela vem, ela conversa comigo, conversa com você, né? A gente explica tudo, aí ela chega na casa dela, e aí a mãe dela fala assim, imagina, essa pediatra é maluca e essa enfermeira é mais ainda, imagina. Há 30 anos atrás, com você, no primeiro mês, já inseriu suco, no segundo a fruta, no terceiro jantar, almoço, você dormia no a noite outro... toda. E você dormia a noite inteira. Só que lá atrás a gente tinha o quê? Que hoje é uma preocupação muito importante. A gente tinha bebês muito gordinhos, né? Criança bonita era criança gorda, né? E hoje isso não acontece mais. Existem estudos para isso, né? Por isso a livre demanda aí, vamos insistir, o peito não é depósito, é fábrica, quanto mais a gente dá estímulo. Tem mães que falam, eu não vou amamentar, eu tenho uma redução com inserção de prótese. E ela quer tanto, ela se empodera tanto daquilo, e ela põe aquilo para ferver e vai. E outra, gente, uma coisa que as mulheres precisam se conscientizar. Não é só aquela mulher que dá de mamar exclusivamente que está aleitando o seu filho. Muitas vezes é necessário a inserção do complemento, da fórmula láctea, né? Isso não significa que ele não estará recebendo um produto bom igual ao seu leite. Claro, o leite materno é melhor, mas se houver a necessidade de fazer os dois ao mesmo tempo, tá tudo bem, né? A gente não pode falar, deixar essa mulher se sentir menos mãe, se sentir menos empoderada da amamentação por causa disso. Por isso a rede de apoio, mais uma vez, é importante, né? Então não significa... Não, tudo pode bem. falar. Não, só, se eu pudesse dar um conselho para essa mãe que fez essa pergunta, eu daria 3 conselhos, 4 talvez. O primeiro deles tenha uma consulta no pré-natal ainda sobre amamentação. 1, 2, 3. Pelo menos uma para você, até para quem vai te atender, entender em que contexto tudo que está acontecendo. Saber o que aconteceu lá atrás, né? Exato. O que aconteceu lá atrás para ajustar nessa, de repente, né? Não deixar acontecer. Então, essa é a dica número 1. Uma consulta no pré-natal específica para a amamentação é essencial. Segunda dica, tenha alguém em sala de parto que seja específico também para iniciar a amamentação de uma maneira correta. Então, alguém que te acompanhe na maternidade, sala de parto, naqueles primeiros 2, 3 dias, uma pessoa que seja específica para sua amamentação. Mas pode ser meu pediatra? Se você está levando um pediatra externo ao pediatra do hospital, pode. Porque assim, gente, eu sou plantonista de hospital. Não dá tempo da gente dar a melhor assistência,
tá? A gente apaga incêndio, Não vai ficar 1 hora explicando para vocês todos os detalhes da amamentação. O ideal é que a pessoa esteja ali para ela, para o bebê. Exatamente, né? sem compromisso a de disponibilidade, tempo. A disponibilidade para ela, seja o Exato. pediatra, seja o enfermeiro, seja o profissional que você quiser. Né? Mas que esteja empoderado de todo o conhecimento sobre o aleitamento materno e que vai te estender a mão e que vai te ajudar. Perfeito. Terceira dica, de 4. A terceira é: tenha esse mesmo profissional pelo menos no seu primeiro mês de vida do bebê. Então, se programe, inclusive, financeiramente para isso, tá bom? Porque a gente se programa, viaja para o exterior para fazer enxoval, a gente tem uma série de gastos e, às vezes, isso que vai fazer realmente a diferença em determinar se o seu bebê vai ser amamentado ou não, aí você acaba negligenciando, fica achando caro a consulta. Então, se programem para isso. E a quarta... O meu lema, antes de você ir para a quarta, o meu lema qual é, Cris? Planejamento. Esse é meu lema, sempre. Exatamente. A hora que você recebeu lá o teu teste positivo, você já pode começar a se planejar. Exatamente. Não as mães acham que o planejamento é a festinha... para saber o sexo. A revelação. É importante muito, é muito gostoso, faz parte, mas o planejamento das coisas, de rede de apoio, do pediatra que vai cuidar do seu filho, da enfermeira que talvez nessas intercorrências aí possa te ajudar nesse período. A gente trabalha de uma forma, você mesmo fala, primeira consulta com a Carla. Exatamente. Não é? Exato. Por quê? Porque precisa minimizar todo esse tempo. É um vão entre o bebê sair da maternidade e a primeira consulta com vocês. Eu falo que existe um vão, existe um precipício ali. E que você pode perder a sua amamentação. Você pode perder a amamentação nesse período aí. Pode um monte de coisa acontecer. Né? Exatamente. E a quarta dica... Não, imagina, você só está complementando, não está interrompendo não. E a quarta e última dica, é até uma coisa que a gente vai começar na próxima semana, a gente vai ter aqui com vocês, trabalhem a mente de vocês, tá bom? Porque a nossa cabeça comanda todo o resto. Essa carga é muito pesada de não conseguir ter amamentado o filho anterior. Então, se você deixar a sua mente tomar conta, e o seu cansaço e o seu desespero tomar conta, e você já entra derrotada, achando que você não vai conseguir amamentar esse bebê, quando na verdade isso não é uma verdade. Isso não precisa ser uma verdade. Então, a semana que vem, eu nem falei isso para a Carlinha ainda, porque eu tive essa conversa agora com o Lu, com projetos. Mas já era um planejamento, né? Já era um planejamento. Exato, já era um planejamento. A gente só não tinha batido o martelo ainda. Exato, exatamente. Só não tinha tido o feedback dele. E, na verdade, o assunto saúde mental é muito maior, o conhecimento dele é muito mais fantástico do que eu tinha imaginado. Então, a gente vai começar a trabalhar também aqui no canal essa questão, então, principalmente em relação à meditação, a entender o estresse, a ansiedade, ter essa questão do mindfulness, de prestar atenção no seu bebê, porque é isso que vai te dar segurança. Então, eu acho que ter esse acompanhamento pré-natal, maternidade, pós-natal, essencial, e trabalhe somente da melhor forma, tá? Se você acha que é meditação, perfeito. Se você acha que é fazendo exercício físico, perfeito também. O importante é trabalhe a sua mente, tá? Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Carlinha. Não, acho perfeito. Falou tudo. Falou lindamente. Temos 10 minutos para acabar a live. Então, acho que a gente tem mais tempo para mais uma pergunta, né? E aí E daí, qualquer coisa, a gente faz uma segunda rodada. Segunda-feira a gente ia falar de outro tema. Qualquer coisa a gente pode encerrar as perguntas. Então, Tem uma perguntinha aqui. Tem uma pergunta que eu acho legal. Meu bebê tem 3 meses e está com fórmula desde então. Dá para reverter e retornar à amamentação exclusiva? Depende. Depende de tantos fatores.
Você tem leite ainda? Se o bebê mama só o leite artificial, ele nunca mais veio ao peito, por que que parou? Então depende, é uma série de questões aí, se você depois quiser deixar em box um relato, aí a gente pode trocar, mas é muito vaga, né? Então, assim, bebê que vem, muitas vezes, isso acontece, só fazendo um adendo, isso acontece muito nas maternidades. Os bebês acabam muitas vezes saindo da maternidade com prescrição de fórmula, porque fez uma hipoglicemia na maternidade. Ou é um PIG, ou é um GIG, e fez uma hipoglicemia na maternidade, e o pediatra, claro, teve que corrigir, porque existem os protocolos e tudo mais. Perfeito. E aí ele sai com essa fórmula e fala para a mãe, continua dando essa fórmula. Mas por que é que esse pediatra fez isso? Porque ele é irresponsável? Não. Houve uma correção glicêmica, por isso ele teve alta, certo? Mas ele pediu para que essa mãe continuasse dando a fórmula, o peito mais a fórmula, por quê? Porque a saída da maternidade, a primeira consulta com o pediatra, existe o precipício. Então, para que esse bebê não faça uma hipoglicemia, ela tenha que sair correndo com ele para o hospital, que ele perca muito peso. Então, na verdade, a mãe só precisa ter noção do que por que é que o bebê está mamando o peito dela mais a fora. Porque ele fez a hipoglicemia, então ele pode fazer de novo? Não, é por causa disso. Né? Então ela tem que observar como está essa amamentação, ela tem que entrar com aquelas estratégias para a gente recuperar o ganho de peso, que isso é uma outra live, mas só inserindo a dica. Então, gente, é necessário esse acompanhamento. O que a Cris falou, tenha um profissional junto para entender esses momentos. Percebe? É muito mais amplo do que a gente pensa. É muito mais, não vou dizer complicado, mas você pode perder a sua amamentação. Oi, Murilo, que legal te ver aqui. Você pode perder essa amamentação, entendeu? Então, vamos focar, vamos conversar. E isso tudo é dito numa consulta na gestação. Às vezes, na primeira, existe uma consulta, pelo menos uma, não dá para falar tudo. Mas se a gente não falar tudo, dependendo do histórico, da história dessa família, dessa mulher, a gente vai pedir para que ela volte mais uma vez para a gente dar continuidade nessas instruções e desses direcionamentos para elas. Né? Então, essa pergunta aí, eu não sei, depende de um monte de coisas. Na verdade, quando o bebê mama o seio e faz a complementação, o que acontece? Existem dois tipos de confusão que ele acaba fazendo. Então, ele confunde o bico, né, o bico materno com o bico da mamadeira, e ele confunde também a questão do fluxo. Tem mais isso ainda, né? Mais isso. Ainda bem que você está complementando. Ele mama bem muito fácil, e quando ele vai ao seio materno é um pouco mais difícil. E nós, seres humanos, não viemos aqui para a Terra para querer o mais difícil. Se existe uma situação mais fácil, a gente vai querer essa situação mais fácil. Isso eu estou comentando porque a Vivi está aqui perguntando sobre translactação e relactação. A translactação... ela está com diminuição de produção, por isso. Ah, entendi. O que acontece? Essa é uma técnica que às vezes a gente usa para que o bebê não precise ser complementado com a mamadeira, onde ele possa ser complementado mamando no seio materno. Mas isso quando o bebê é bem pequenininho, né, Cris? Quando ele é recém-nascido, um bebê de 2, 3 meses, a relactação, muitas vezes, o bebê já está acostumado com aquele fluxo. Exatamente. Eu costumo brincar, quando faço relactação, eu costumo brincar e falar que eu sou enfermeira má, porque eu não deixo aquela sondinha livre, eu dou uns 2, 3 nós, ela tem que trabalhar para puxar isso aí. Exatamente. Porque senão acontece isso que você está falando também com a relactação. Isso.
É isso né? que eu ia falar. A translactação, a reglactação, ela conserta um dos problemas, né? Que seria a confusão do bico. Que daí você tira a questão do bico, mas você mantém o problema do fluxo. Porque a Sim. sonda, ela continua sendo fácil. E daí a gente tenta técnica de nó, técnica do nível do recipiente que está Onde com você leite. vai colocar, Isso, para ver se isso é melhor ou não. Sim. Então, assim, o que eu acho, eu vejo que tem uma ansiedade por trás dessa pergunta, existe uma ansiedade muito grande em querer voltar a amamentar Amamentar exclusivamente, né? exatamente. Mas O que eu acho, respondendo aquilo, isso, eu falei agora há pouco, né? Tudo bem, é a vontade dela de voltar, precisa tentar. A sugestão é procurar um profissional para avaliar isso tudo, né? Depende de uma série de questões, não sei te dizer aqui pelo histórico que você está me falando, mas a sugestão é procurar um profissional para avaliar isso tudo, né? exatamente. E existe uma condição que é a amamentação idealizada. Às vezes a gente idealiza um parto normal lindo e aí a gente precisa de uma cesárea. Às vezes a gente A idealiza. expectativa que a gente põe, né? Exato. A gente idealiza uma amamentação exclusiva linda até 6 meses, mas o nosso filho não permite isso. E eu vou contar um segredo para vocês. O filho de vocês não vai casar com a pessoa que você escolheu para ele. Ai, jura, Cris! Ele não vai seguir a provisão que você quer. Então, assim, É verdade. bem-vinda à maternidade. Tudo que você planejou, o seu filho veio para desconstruir tudo aquilo. Então, muda o foco. O foco não tem que ser você conseguir amamentar exclusivo o seu bebê. Tem que ser você fazer o melhor que é possível. Se o melhor Isso possível mesmo. é uma mamada no peito e o resto o complemento, esse é o Tá perfeito. tudo bem. Esse é o perfeito Tá tudo para bem. ele. E tudo bem. Ah, Tá bom? E isso aí. seu filho tem que estar saudável, você tem que estar satisfeita, feliz, ver o desenvolvimento dele, ver o crescimento dele. Amamentar exclusivo, é lógico que a gente sempre vai lutar por isso, mas ele não tem que ser o Sim, determinante claro. de você ser melhor ou pior mãe, tá? Não se sinta Isso fracassado mesmo. caso você não consiga amamentar exclusivo. Tá bom? Acho que era Isso só mesmo. isso que eu queria falar para essa mãe. Perfeito, Carlinha, E temos 4 minutos, gente. 4 minutinhos. O Instagram, ele derruba a gente, né? exatamente. Acho que ficaram algumas questões ainda, né, Carlinha? Eu não sei se ficou Ficaram. bastante. Eu acho que eu vou responder, Cris, no próprio stories da Alice. Tá Eu vou bom, perfeito. colocar a perguntinha lá e vou responder. Então, se as mães puderem entrar lá, as lives deveriam ter 2, 3 horas, né? Mas não tem, infelizmente. E não dá, porque uma coisa acaba puxando a outra, né? E a gente. Não adianta a gente falar responder sim ou não, a gente tem que explicar o porquê das questões, né? Até porque essa dúvida da pessoa pode ser a dúvida de muitas pessoas que vão de outros, vídeo, né? isso. Então a gente já aproveita para fazer tudo certinho. Segunda-feira a gente tem uma outra live combinada, né, Carlinha? E daí a gente vai falar sobre aumento de produção de leite, como é que a gente faz, até a questão de uso de medicações, algumas medicações proibidas, outras que estão liberadas, qual que é a melhor estratégia. Lactogogos. Exatamente, Lactogogos é o nome dessa classe. Isso É uma live um pouquinho mais maçante, né, Carlinha? Um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais pesada, mas se vocês têm algum conhecido, alguma mãe que vocês conhecem, que está passando por esse período de achar que tem pouco leite e não sabe o que fazer, aí chama para a live aí, que segunda-feira a gente vai ter. Combinado, Carlinha? Uma coisa que eu... Combinado. Eu queria falar uma coisinha que eu acho super pertinente, vamos ver, depois a gente combina, ver se a gente consegue fazer alguma live a respeito de mitos e crenças que impactam na amamentação, né? Que tem muito a ver também com a nossa rede de apoio aí, né? E eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso.
de repente as mães colocarem aí algumas sugestões, seria interessante, porque a gente quer falar aquilo que elas também precisam, têm a necessidade de tirar dúvidas, então seria legal elas também colocarem aí nas nossas a gente acaba caixinhas que de vez em quando a gente deixa, ou falar no inbox, perguntar, porque a gente vai tendo uma noção do que vocês também gostariam de trocar aqui. Falta um minutinho, hein, gente? Vão derrubar nós. Então tá joia. Tá certo, então, Carlinha. A gente se vê, então, aqui no nosso canal, segunda-feira, de novo, nós duas juntas. Mas lembre-se, pessoal, que todo dia é conteúdo na nossa página. Muita coisa que a Carla falou aqui, a pega correta, o não concha, enfim, tem tudo lá na nossa página. Entrem, dê uma vasculhada que vocês vão sanar muita dúvida. É isso que ela fala assim, eu não tenho como ter o meu profissional. Esse canal é exatamente para isso. Aqui você vai achar o conteúdo para quando você não tem esse profissional. Tá bom? Carlinha? Isso aí, gente. Beijo, pessoal. Até segunda. Tchau, tchau, pessoal. Isso aí, tchau. Tchau, tchau.